Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de março. Vou esperar a moto passar, claro. Tava um silêncio aqui na rua, gente, tava um silêncio. Aí eu sentei pra gravar e começou deliveries e deliveries. E olha que tá de noite ainda. Tá noite. Eu não dou sorte com hora de gravar vídeo. Não dou sorte. Bom, gente, é o seguinte. No mês de março eu li 6 livros. Um conto, que eu acho que eu posso considerar de conto. E eu tô na página 100 de um outro livro. Então vamos começar com as minhas leituras. As primeiras leituras que eu fiz no mês pra contar pra vocês. Foi um mês muito produtivo, foi um mês que eu li muitos livros bons, que eu tirei muito aprendizado de várias coisas. Então tô bem animada, porque eu realmente tô muito feliz com as leituras que eu fiz em março. Mas, antes da gente começar, por que você já não se inscreve nesse canal, deixa seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que esse canal existe. Eu preciso muito da ajuda de vocês pra esse canal sempre chegar a mais pessoas. E dando like no começo do vídeo, gente, você me ajuda demais na divulgação, porque assim o YouTube entende que você gostou do meu conteúdo e manda esse conteúdo pra outras pessoas, entendeu? E o mais importante, se for comprar qualquer coisa na Amazon, pelo amor de Deus, lembra de mim, compra usando o meu link, que eu sempre deixo aqui no box de descrição, que me ajuda demais, não altera o valor pra vocês. É uma forma de patrocinar o conteúdo desse canal sem gastar nada a mais por isso. Mas se não quiser, não for comprar nada, não tem problema, tá? É só uma forma de me ajudar. Mas se não quiser, só se inscrevendo aqui no canal, você já me ajuda demais. Clica no sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Porque tem 3 vídeos aqui no canal toda semana, entendeu? 3 vídeos por semana, é muita coisa. Muita coisa que eu sei que é muita coisa, porque eu tenho que gravar muita coisa, então é muita coisa. E me segue nas outras redes sociais também pra gente ficar mais próximo, tá bom? Então agora vamos lá, porque vamos ao que interessa, que é importante, o que importa. Gente, toma esse baque aqui. Eu já abri o mês de março lendo É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Eu não sabia o que esperar desse livro, porque eu não tinha lido a sinopse do livro, então eu realmente não tinha muita noção se era, sei lá, protagonista em idade adolescente, se era new adult, se era adulto, não sei, eu não sabia o que esperar. Eu sabia que muita gente me falava, gente, que é um livro intenso, que é um livro pesado, que é um livro que não é pra qualquer pessoa, que não é pra qualquer momento. Se você tem gatilho emocional com violência doméstica, agressão, violência contra a mulher, relacionamento tóxico, esse livro não é pra você, entendeu? Esse livro ele é um livro pesado, ele tem muitos gatilhos. A forma como é contado, a gente acaba se colocando muitas vezes no lugar da protagonista, a gente acaba sentindo muitas das coisas que ela tá sentindo. E eu não falo só nos momentos ruins, às vezes eu falo também, gente, nos momentos bons e principalmente nos momentos de dúvidas dela, nos momentos em que a própria cabeça dela começa a criar possibilidades e se sabotar e tentar justificar algumas situações que não tem justificativa. Então esse livro, ele me fez... Arrepiei. Esse livro, ele me fez sentir muitas coisas. Aqui a gente tem uma protagonista que ela viveu num lar onde ela presenciava a agressão contra a mulher, violência contra a mulher dentro de casa. O pai dela era essa pessoa, então logo no começo do livro a gente já vê a relação problemática que ela tem com o pai dela, porque o pai dela, enquanto pai, com ela ele era uma pessoa e com a mãe dela ele era outra pessoa. E ela sempre teve... Não sei explicar, gente. Ela sempre teve esse sentimento dúbio em relação ao pai. Não sei, eu acho que se você ler vai ser mais fácil pra você entender o que eu tô te falando. Mas aí no decorrer do livro a gente já vê que superou isso, cresceu, passou a infância assim, conheceu pessoas na infância que ajudaram ela com isso, beleza. Aí ela cresce, gente, e no que ela cresce, ela vai conhecer uma pessoa, essa pessoa vai parecer um príncipe encantado.
E realmente a gente acaba torcendo pelo casal e a gente vai vendo as coisas que vai acontecendo e isso vai mexendo muito com a gente porque é tão gradativo, é tão aos poucos que você começa a se questionar. Você começa a se questionar por que você tá torcendo por aquilo, mas tem um lado seu que torce. E tem um lado seu que se coloca no lugar dela e fica tentando justificar aquelas situações. Tem um lado seu que te condena por pensar isso. Então eu fiquei em conflito o livro todo, porque eu fechei o livro com o sentimento de que eu não podia julgar se eu não passasse por uma situação semelhante. E Deus me livre de passar por uma situação dessa. Mas é que era uma certeza absoluta na minha cabeça. Pra mim era uma situação, aqui, a agressão, tudo isso, gente. Pra mim é uma certeza absoluta. E muitas vezes a gente condena a vítima. Por que ela não saiu disso? Por que ela não denunciou? Por que isso? Por que aquilo outro? E aí você começa a se colocar no lugar da vítima e você vê que não é fácil viver aquilo. E realmente não é fácil sair daquilo. Mas é muito fácil apontar o dedo. É muito fácil julgar. E, enfim, esse livro mexeu muito comigo. Tô arrepiada, a resenha inteira arrepiada. Esse livro mexeu muito comigo, eu aprendi muito com ele e me ensinou a ser uma pessoa melhor, eu acho, de alguma forma. Chorei muito. Acho que eu vou até deixar a foto aqui do momento que eu chorei. Mas, enfim, foi uma leitura 5 estrelas, favoritado. Eu comecei com o pé direito o mês de março, porque realmente foi uma leitura incrível. E eu já disse, só recomendo se você não tiver gatilhos com essas coisas, tá bom? Peace. Depois, gente, eu li. Tava aqui há algum tempo já parado na minha estante. Eu não devia ter esperado tanto pra ler esse livro. Eu li Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Eu já tinha lido dela Amores Verdadeiros e Evelyn Hugo. Esse livro, ele é 5 estrelas. Ele é favoritado pra mim. Mas tem uma coisa. Tem uma coisa, gente, que eu não consegui. Não foi pra mim. Um aspecto da história que eu não consigo gostar. E sempre que eu lembrar desse livro, eu vou ter essa ressalva em relação a ele, tá? É o seguinte. Pessoal, aqui a gente não é o relacionamento principal. Eu não tô falando aqui de um personagem só. Tô falando de um relacionamento que acontece no decorrer da história. Aqui a gente tem um livro que é narrado em forma de entrevista também, assim como a Evelyn Hugo, mas aqui a gente tem só entrevistas e vários pontos de vista. Então a gente vê, às vezes, a pessoa conta, uma dos personagens conta a história de um jeito, aí vem outro personagem e fala a mesma coisa de outro jeito, e você fica, uai, gente, o que aconteceu? Mas a gente vê pontos de vista diferentes da mesma situação, isso é muito legal. A escrita é muito boa também, muito fluida, porque como é narrado em formato de entrevista, é muito simples, é muito fácil de ler, é muito fluido, você lê muito rápido. E aí, o que acontece? Aqui a gente tem a história dos The Six, que é uma banda que já acontece há algum tempo, eles já estão aí tentando a carreira musical há algum tempo. E a Daisy Jones é uma mulher que canta muito bem, mas que no começo ela ainda não tem essa aspiração musical tão forte. A gente vai conhecendo a carreira dela sendo construída aos poucos, assim como a banda, mas o ápice deles é quando eles se juntam, a Daisy Jones e os The Six. E a gente vai vendo vários aspectos da vida dessas pessoas, sabe? Da forma como era a vida na estrada, drogas, sexo, rock and roll, etc. Então a gente tá vendo aqui é muito interessante. É muito interessante porque tem muito de realidade nisso, sabe? A gente escuta histórias e a gente, como enquanto público, a gente consome muito dessas histórias. Então parece muito real a história deles. E aí o que acontece? Tem um relacionamento aqui. Eu não vou falar qual relacionamento que é, porque pode ser spoiler. Eles já são um casal desde o começo, então não tô falando nenhuma novidade, vocês vão sacar logo de cara de quem eu tô falando. É colocado como um amor verdadeiro, é colocado como duas pessoas que estão sempre se escolhendo, que fizeram uma escolha na vida, eu escolho ficar com ela, eu escolho ficar com ele, e eles passam por muitas dificuldades. Mas, gente, não dá pra mim, porque aqui a gente tem um mocinho que tá constantemente fazendo burrada, que tá constantemente reforçando o papel da mulher de que ela tem que perdoar. E eu não acho isso certo, entendeu? Porque
ela sofreu muito, essa mulher aguentou muita coisa. E tudo bem, ele tem lá os problemas que ele precisa lidar, ele tá passando por momentos complicados no interior dele, ele tá tentando aí superar os vícios que ele tem, então eu entendo que ele tá passando por uma luta interna muito difícil, mas se ela tem que constantemente superar as dificuldades do relacionamento, ele também tem. Ele tem que se esforçar mais. Ela não tem que aceitar tudo e engolir tudo e falar, beleza, você quer dar seu show aí? Dá seu show, faz o que você quiser fazer, depois você volta pra casa que tá tudo bem. Eu não acho isso certo, eu não consigo entender isso como amor verdadeiro. Eu acho que ela constantemente vive em negação. O cara tá sempre vacilando com ela, ele tá sempre vacilando de uma forma ou de outra. Eu não consigo entender isso como um relacionamento bonito, saudável, sabe? Então me incomodou muito esse relacionamento. Mas isso não deixou a história ruim pra mim. Só deixou a história com mais camadas mesmo, sabe? Eu acabei entendendo a história de uma outra forma. Eu acho que talvez é um relacionamento não romantizado. Provavelmente no mundo real existem muitos relacionamentos assim. É só porque me fez pensar que se isso é amor verdadeiro, eu não quero, entendeu? É isso. Gente, eu recomendo a leitura porque é um livro incrível, sabe? É um livro muito bem escrito, muito bem construído. É muito interessante e realmente dá aquela sensação de que a gente tá lendo sobre uma coisa real, sobre uma coisa que realmente aconteceu, porque é muito, muito bem... como é que é a palavra? Ambientado, é muito bem ambientado. Então eu gostei demais, recomendo essa leitura. Fica essa ressalva pra mim, porque eu sempre vou ficar com esse sentimento desse livro, sabe? Eu olho pra ele e eu vou lembrar disso, não adianta. E principalmente porque isso também tá ligado com o desfecho e tudo mais, então... é isso, não vou falar mais. Depois eu li A Rebelde do Deserto, da Alwyn Hamilton. Gente, olha... eu acho que eu mudei um pouco a câmera. Eu confesso que apesar dele ser uma leitura bem curta, foi um pouco demorado pra mim. Foi um pouco difícil, porque eu esperava outra coisa. Eu esperava... Ele me decepcionou um pouco, vou ser bem sincera, eu vou falar na real aqui pra vocês. Ele me decepcionou um pouco. Demorei me envolver com os personagens, com a personagem principal. Demorei entender a história, entender o universo. Que em algumas partes eu achava que tava baseado em alguma realidade. Aí depois vinha com seres não sei o que, mas não falava que seres que eram. E aí não explicava direito e eu ficava meio perdida. Eu fiquei muito perdida muito tempo do livro. Eu fui começar a me inteirar do que tava acontecendo e começar a gostar da história muito depois do meio do livro, sabe? Então eu acho que demorou muito. E eu entendo que o primeiro livro de séries de fantasia, geralmente eles são muito introdutórios, mas essa introdução foi muito lenta, entendeu? Só que no final das contas eu fiquei com o sentimento de que gostei da história. É só que não foi incrível, não foi, nossa, preciso correr pra pegar o segundo livro. Foi ok, foi uma leitura boa. O livro vai falar um pouquinho, gente, sobre a história da... esqueci o nome dela, se vocês verem, realmente é difícil, porque às vezes o livro não marca a gente, sabe? Eu esqueci o nome da protagonista. É da Amani, e a Amani, ela mora num... assim, ambientação, é tipo no deserto, sabe? Uma coisa que eu fiquei muito pensando é que o livro ele até me dava muito sede, eu ficava com calor. Me deu um pouco de agonia o cenário, sabe? O cenário me deu um pouco de agonia. Porque falava tanto do clima árido, do deserto, da poeira, nossa, que foi me dando um trem, foi me dando uma gastura, que eu ficava querendo lavar minha mão, lavar meu pé, que eu ficava querendo beber água, era um trem estranho. Eu sei que muita gente não vai sentir isso, mas comigo funcionou assim, sabe? E aqui a história da Amani é o seguinte, ela tá sendo prometida pro tio dela e ela quer fugir pra não ter que se casar com o tio, entendeu? Porque tecnicamente o que ela vive lá é a religião mais pro lado de muçulmano, assim, não foi mencionada essa religião, mas pelo contexto que ela tá vivendo ali, acaba dando a entender que tem esse lado, essa vertente, se a gente for colocar no mundo real, sabe?
Então ela tá sendo prometida aí pro tio e ela quer fugir pra não ter que se casar com ele. Ela vai pra uma cidade vizinha tentar a sorte aí num torneio de tiro. E lá ela vai conhecer um cara que é forasteiro, ela não conhece, ninguém nem conhece. Eles não vão falar o nome verdadeiro um pro outro e tal. E eles vão se conhecer e eles vão fugir juntos. Aí, essa jornada deles até a terra onde ela tá querendo chegar numa cidade onde ela acha que vai resolver todos os problemas dela. Que ela acha que, nossa, minha tia mora lá e ela fala maravilhas dessa cidade, então eu vou pra lá. Ela nem avisa a tia que tá indo, ela só fala, não, gente, vou pra lá que eu acho que lá tudo vai dar certo. E aí acontece muita coisa nessa jornada. Claro que vai ter um interesse amoroso entre esses dois, né, que estão fugindo juntos. Mas não é muito foco, assim, o romance não é tão foco. A gente foca bastante no deserto. Tem a fantasia, é o segundo ponto mais forte. O romance tá lá em terceiro. Mas mesmo assim, gente, eu fiquei com um sentimento de, eu esperava mais, sabe? Eu acho que foi isso que esse livro me deixou. Depois, eu queria pegar um romance de época, porque eu já tinha lido um romance pesado, voltado aí para um pouco de drama, uma coisa mais pensativa. Depois eu li um romance mais atual, uma coisa mais descontraída, que foi Daisy Jones. Aí eu fui pra uma fantasia e tava sedenta por um romance de época. Eu queria muito uma leitura que fosse bem leve, bem rápida de fazer, que eu tinha certeza que ia dar certo. E romances de época pra mim sempre dão certo. Aí eu peguei A Torre do Amor, da Eloisa James. Gente, eu amo a escrita da Eloisa James. Os 2 primeiros livros foram favoritados pra mim. O terceiro livro dessa série eu gostei muito também, mas esse aqui... Primeiro, vamos fazer o ponto principal. Na sinopse, tem um acontecimento, fala uma coisa na sinopse, que só vai acontecer nas últimas 100 páginas do livro. Então você passa mais de... O livro tem 350 páginas. Você passa umas 200 páginas do livro em expectativa de quando é que vai acontecer isso, quando é que vai acontecer isso. E eu acho que o foco não tinha que ter sido isso da sinopse. Isso da sinopse nem é tão importante. É uma coisa que acontece rápido e acaba rápido. E não é tão... Não precisava ser o foco. Eu acho que o foco da história era outro. E o que tinha que falar na sinopse era outra coisa. Porque é uma coisa que a gente vem acontecendo desde o começo. E sabe o que é? Eu não vou falar. O que acontece é o seguinte. É que a gente tem a nossa protagonista, que é a Ed. A Ed, ela é uma violoncelista. Ela toca violoncelo, não sei qual é o nome disso, mas ela é musicista. Ela toca violoncelo. Ela ama estudar música, é a paixão da vida dela. E durante o seu baile de apresentação, ela tava muito grogue, doente, assim. Então ela foi meio aérea, sorriu pra todo mundo, não falou quase nada e tal. E foi nesse baile de formatura que ela conheceu o Guan, que é um duque, e ele é um duque escocês. Ele tá procurando uma noiva inglesa e ele quer uma pessoa que seja bem de boa, submissa, né, e tudo mais. E ele vai se encantar pela Ed nesse baile. E ele vai, no dia seguinte, ele vai e faz um acordo com o pai dela. Gente, me incomoda um pouco essa parte de, tô comprando sua filha, não sei o quê. Mas é bem isso que acontece. Ele chega lá, tem um monte de pretendente, aí ele fala, olha, eu quero casar com a sua filha, eu sou um duque, blá, 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 e beleza, arruma o casamento. E aí ela manda uma carta pra ele e fala, olha, eu tava doente no dia que a gente se conheceu, não me lembro de você direito, mas já que a gente tá tratando esse casamento como um acordo, então já deixa eu falar logo algumas coisas pra você. Eu penso isso do casamento, isso, e ele acha até que é brincadeira quando ele lê a carta. O começo é bem divertido, eu gostei muito dessa parte inicial, porque a interação dos dois é divertida. Tem muitos mal entendidos com esse negócio dela tá doente e depois ela vai se revelando aos poucos, eu acho isso legal. Aí, quando eles realmente se casam, e isso não é um spoiler porque tá bem no comecinho do livro também, quando eles realmente se casam, aí começa a me incomodar, porque vai tratar de um assunto que eu acho que muitas mulheres passam e que isso não é comentado, mas que é uma coisa legal de ter sido falada nos livros. Eu não vou falar, acho que eu posso até falar o que é, porque nem na sinopse, assim, isso não foi o foco. Ela tem dificuldade de gostar do ato, da consumação, do casamento. Não só na primeira vez, mas como em várias outras vezes. Então ela tem uma constante dor nesse momento. Então, pra ela não é bom. Pra ela nunca é bom.
E aí ele também é uma pessoa inexperiente, então os dois estão indo inexperientes para consumar o casamento. E aí fica uma coisa muito difícil de entender, porque nem ele sabe o que ele tá fazendo de errado, porque ele também tá aprendendo, e ela também não sabe o que ela quer, porque ela não sabe o que é o certo e o que é o errado ali. Então tá os dois sem saber direito. E pra ela fica sempre sendo muito ruim. E a maior parte do livro é a discussão sobre como resolver isso, entendeu? E isso nem é um spoiler, gente, porque realmente é um problema no decorrer do livro. Mas o spoiler seria se eu contasse como que resolve. Não vou contar, tá? Mas isso daí, a problemática do livro é essa. Não é esse negócio de se esconder na torre e não sei o que mais. Que isso daí acontece, mas é um acontecimento muito superficial e muito leviano pra história, sabe? E é o que tá na sinopse, entendeu? E aí, o que me incomodou, na verdade, foi isso. É um livro que tinha tudo pra ser legal, a premissa eu gostei, esse negócio de tratar assuntos que não são comentados em romances de época. Na verdade, não só em romances de época, em nenhum tipo de romance. A gente nunca vê a mulher não gostando do ato. A gente nunca vê a mulher não querendo. E a gente nunca vê isso acontecendo. A gente nunca vê o homem tendo que superar o seu orgulho porque ele não soube satisfazer ela. Então, acho que, assim, é um livro que trata algumas questões que tinha tudo pra ser muito bom. Mas ficou maçante, entendeu? No decorrer do livro eu fui começando a achar um pouco lento, aí era muito problema em cima de problema, e aí tudo resolveu muito fácil, entendeu? E aí é isso, foi um livro que eu achei que ia ser muito bom, começou bom, e aí foi perdendo um pouco as estrelas pra mim, entendeu? Foi me perdendo, ele foi perdendo minha atenção, sabe? Eu fui deixando de ficar curiosa sobre a história, porque... E tem um acontecimento aqui que não é dado, me deu uma explicação que eu não queria que tivesse, porque é uma situação extremamente inútil. Eu vou até falar, olha gente, spoiler agora. A partir do momento eu vou falar um spoiler e você volte, vou deixar a minutagem pra você, a hora pra você voltar. Então agora eu vou falar um spoiler, só pra quem leu esse livro, ok? Saiu todo mundo? Beleza. Seguinte, aqui a gente tem um momento que fica subentendido uma traição. Por quê? Porque ele tá com o orgulho ferido, ele tá ali todo magoado, ai meu Deus, como não consigo satisfazer ela, o que é que tô fazendo de errado, ela mentiu pra mim, ela fingiu orgasmo, não sei o que. Aí ele foge e vai lá, vou me esparecer, vou pra outra residência minha, não quero ficar perto de vocês, tô muito magoado. Beleza, ele vai pra outro lugar. Aí ele fica naquele ego ferido dele, fala, ai, agora eu vou ter que aprender, vou num bordel, vou arrumar uma mulher. E aí fica subentendido porque não fala o que ele fez, só fala que ele foi seguindo aquela mulher pra um quarto. Aí fica muitas páginas, você pensa, gente, eu não acredito que esse babaca traiu ela e ela vai continuar com ele aqui, porque ele volta, eles se reconciliam e tudo mais, e não explica. Aí, por alto, do nada, assim, ele solta. Ah, eu estava muito magoado. Pensei em tentar aprender o que é que poderia satisfazer uma mulher, mas quando cheguei no quarto, eu não consegui. Ela até tentou, a mulher até se insinuou para mim, a mulher até fez tudo que podia. Eu que pedi para que ela demonstrasse em si mesma, mas não consegui. Oh, como sou altruísta. Quase te traí, mas não te traí. Primeiro que isso é muito irreal, eu duvido muito acontecer uma situação dessa. Eu achei desnecessário, porque no final das contas ele não fez nada, não problematizou nada, ele voltou e justificou tudo de boa, e ela aceitou a justificativa de boa, então eu fiquei puta da vida com isso. Me estressou profundamente, ok? É isso. Voltando dos spoilers nesse momento... Depois de A Torre do Amor, eu li no Kindle, terminei um livro que eu já comecei, acho que mais de um mês atrás, que foi O Segredo do Meu Marido, que eu li no Kindle. O Segredo do Meu Marido, gente, foi um livro incrível pra mim. Foi uma leitura que eu fiz muito lenta, foi uma leitura devagar, porque eu li aos poucos, mas não porque é um livro difícil, ele não é um livro difícil de ler, ele dá pra ler rápido. Só que eu não achava que era uma história pra eu ler numa sentada só, porque eu queria digerir. Tinha coisas ali que eu me identificava muito. Tinha coisas ali que eram medos meus, porque narra uns sentimentos muito humanos, narra situações do cotidiano que são gatilhos pra mim, sabe? Me incomodam muito de ver acontecendo e tudo mais.
Então, assim, é um livro que eu queria digerir aos poucos e eu não me arrependi. Foi um livro, uma leitura incrível pra mim. Vai falar aí sobre vários momentos. Na verdade, ele é basicamente narrado sobre 3 pontos de vista. A gente tem uma mulher que é mãe de 3 filhas e descobriu aí uma carta do marido dela, que o marido dela pediu pra ela abrir só quando ele morresse. Então ela tá começando a ter umas crises no relacionamento dela por causa disso, que quando ela descobre que o marido dela tem um segredo, ela começa a colocar problema no relacionamento, procurar problema no relacionamento pra descobrir o que é esse segredo dele e tudo mais. Então a gente tem esse nicho da história. A gente tem um segundo nicho, que é uma mulher que foi traída com o marido dela, traiu ela com a prima dela, prima e melhor amiga dela, que é uma pessoa que ela nem sabe viver sem, é uma pessoa que participava do cotidiano dela 100%. Então a gente vê aí ela tendo que refazer muitas certezas na vida dela, uma quebra de confiança que foi muito intensa. Se ela vai voltar com esse marido dela, o que ela vai fazer? Ela tem um filho. Então, assim, ela lidando com a traição. E o terceiro nicho, a gente tem uma senhora que perdeu a filha dela faleceu ainda adolescente, assim. Lá para os 16, 17 anos, ela faleceu adolescente. Essa mulher é extremamente impactada, traumatizada com a morte da filha. Então a gente vê ela não superando o luto, porque a história já se passa, tipo, 20 anos depois que esse acontecimento ocorreu na cidade. Então ela tendo que seguir a vida dela sem conseguir seguir e vendo que o mundo inteiro andou e a vida dela nunca anda, sabe? E é isso, eu acho que é um livro que foi muito, muito impactante pra mim. Eu gostei demais dessa leitura, gostei da escrita da Liane Moriarty, gostei demais. Foi um livro 5 estrelas, foi um livro favoritado. Recomendo demais essa leitura. Se você ainda não leu O Segredo do Meu Marido, recomendo. É um romance adulto, ele não é jovem adulto, ele é adulto, entendeu? A gente não tem pontos de vistas jovens e problemas de jovens, a gente tem problemas adultos, de pessoas que já são casadas, de senhoras e tudo mais. Então, mas eu gostei demais da narrativa, da história. Não é minha faixa etária, nenhuma das protagonistas, mas mesmo assim achei maravilhoso. Depois de O Segredo do Meu Marido, eu finalizei a leitura do mês de março, que era a leitura conjunta, né, do mês de março, que era Meia-Noite Evelyn. Foi um livro que começou viciante pra mim. Eu achei viciante. No começo você não consegue parar, porque ele é muito legal, muito divertido. Eu gostei demais, juro pra vocês. Foi incrível, sabe? Aí do meio pro final foi começando a ter um pouquinho mais de emoção, foi se tornando uma história um pouquinho mais densa. E virou pra um lado mais de drama, assim, e ele foi me perdendo um pouco, porque eu tava em outro clima, eu tava em outra vibe, entendeu? Eu tava devorando os livros, o romance, a Babi Assete consegue criar uma expectativa pro romance incrível, sabe? Ela consegue criar uma tensão, você vai criando uma expectativa, você vai querendo tanto que os dois fiquem juntos, e você consegue sentir a tensão, assim, no ar, sabe? É muito bom. Ela escreve muito bem, eu gostei muito da escrita da Babi Assete. Eu só acho que o livro acaba se quebrando do nada, em 2 momentos, assim. Ele tava muito divertido, muito envolvente, muito romântico, muito uau. E aí, do nada, ele fica tenso, problemático, misterioso e denso. E aí eu não peguei esse ritmo, porque eu tava em outro ritmo. Entendeu? Aí foi uma quebra que eu não consegui acompanhar de vez, sabe? Então, de um livro que podia ser 4 estrelas e meia, eu tirei aí 1 estrela, ficou 3 estrelas e meia que eu dei pra esse livro. Eu gostei bastante desse negócio de reencontros. Os nossos protagonistas, eles se conhecem desde criança, que eles são meio que irmãos postiços, sabe? Tipo, a mãe dela já tinha ela, casou com o pai dele, que já tinha ele, entendeu? E aí, ela tinha 10 anos e ele já tinha 20 anos. Quando o casamento aconteceu e tudo mais, aí a mãe dela teve outra filha com o pai dele, então eles são ligados por uma criança. Só que o que acontece? Quando ela tinha 10 anos, ele fugiu porque ele teve um problema gravíssimo com o pai, uma discussão terrível com o pai, que fica no mistério até mais da metade do livro, aí que você vai descobrir o que aconteceu mesmo. Ele teve um problema com o pai, fugiu para os Estados Unidos, fez fortuna nos Estados Unidos, falou que nunca mais queria ser duque, não sei o que, não queria voltar para Inglaterra. Mas se ele não voltar para Inglaterra logo, o pai dele morreu, né? Se ele não vier
pra Inglaterra pra ocupar o cargo de duque, né? Tomar posse dos bens e tudo mais. Tudo isso vai pro tio dele, que é a pessoa que ele mais odeia na face da terra. E aí, quando ele volta, ele por um acaso vai encontrar aí a enteada do pai, que ele só tinha encontrado quando era criança, que era uma pirralha que ele detestava. Aí ele vai reencontrar ela e ela virou uma mulher deslumbrante, só que ela que manteve a sociedade, ela que manteve a propriedade funcionando e fora da falência todos esses anos, lutando, sem apoio de nenhum dos lords que eram os donos da propriedade, entendeu? Então, ela precisa se casar para ver se ela consegue salvar a propriedade, salvar ela e as irmãs da miséria, que ela tem uma irmã que também é irmã parte de mãe, só mãe. E aí ela tem essa irmãzinha que ela trata como filha dela, que ela que criou, né? Que é essa irmã dela e do cara, entendeu? E do Duque. Aí quando ele volta, ele não quer conhecer a meia-irmã, porque ele tá muito traumatizado ainda com o pai, com a história do negócio. E blá blá blá, e o começo é muito divertido, e quando entra nesse aspecto e vai explicar o passado e tudo mais, aí fica muito tenso. E não porque fica ruim, não fica ruim, mas aí parece que se tornam duas histórias diferentes. E foi aí que eu achei que não rolou muito mais pra mim. Mas ainda assim, é uma leitura muito boa, ótimo pra descontrair, é um livro muito bem escrito. Eu gostei muito da escrita da Babi Assete. Quero ler outros livros dela, que foi uma narrativa que me cativou bastante. E eu achei muito parecida com a Karina Ricci. Karina Ricci, achei muito parecida com a Karina Ricci a escrita, então eu gostei bastante. Tô falando muito rápido? Acho que tô. E é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras, das minhas considerações sobre os livros que eu li. Se você já leu algum desses, me deixa aqui nos comentários pra mim o que você achou, se você concorda comigo, se você discorda de mim, que eu quero saber qual é a sua opinião. Vamos conversar sobre isso, entendeu? Vários desses livros levantaram questões muito importantes, então eu acho que é válido a gente conversar sobre eles. Tem resenha de É Assim Que Acaba lá no meu Instagram. Eu não trago muito mais resenha de livro individual aqui no YouTube, porque são vídeos que sempre flopam, então eu tô fazendo resenhas mais agora lá no Instagram, tá bom? Eu vou trazer aqui pro canal, geralmente se forem resenhas em conjunto, tipo, vou trazer uma resenha de Os Bridgertons, aí eu vou falar sobre a série como um todo. Eu acho que vai rolar mais do que trazer de resenhas de um livro só, porque não funciona muito aqui nesse formato, sabe? Então, se você gosta de resenha, me segue no Instagram, que lá tem resenha de vários livros. E eu sempre vou soltar resenhas mais por lá, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.